Olá pessoal, hoje o nosso tema é transformadores. Vou pedir para vocês que se inscrevam no nosso canal, a CDC Eletrônica, curtam os nossos vídeos e cliquem no sininho para receber as novidades. Então nosso tema hoje, transformadores, nós vamos falar dos trafos para fonte de alimentação, que são chamados de transformadores de força. Então basicamente, nós temos um enrolamento primário e um secundário. Então nós temos a tensão do primário, a tensão do secundário, a corrente do primário, a corrente que circula no secundário, o número de espiras do primário, o número de espiras do secundário e a impedância do primário e do secundário. E a relação entre esses valores é a seguinte: o número de espiras, a tensão do primário em função da tensão do secundário, essa razão, ela é igual ao número de espiras do primário pelo secundário. Existe uma proporcionalidade nessa razão entre tensão e espiras. E vai ser igual ao inverso da corrente do secundário sobre a corrente do primário. A potência do primário e do secundário vai ser praticamente igual. Existe uma perda aí de 10%, mas veja que se a tensão do primário em função da tensão do secundário é igual ao inverso da corrente do secundário vezes a do primário, se a gente multiplicar a tensão do primário pela corrente do primário, ela vai ser igual à tensão do secundário vezes a corrente do secundário. Então a gente vê que as duas potências do primário e secundário, na teoria, são para ser iguais. A relação de impedâncias do primário pela do secundário vai ser igual ao número de espiras do primário sobre a do secundário elevado ao quadrado. Desenvolvendo aqui, nós temos que a impedância ela é a tensão sobre a corrente. Então, nós temos que a impedância do primário é a tensão do primário sobre a corrente do primário. A impedância do secundário é a tensão do secundário sobre a corrente do secundário. Então, se nós invertermos aqui essa fração, nós vamos ter tensão do primário sobre corrente do primário, que multiplica corrente do secundário sobre a tensão do primário. Aí nós vamos ter, passando Vs para cá e Ip para cá, nós vamos ter tensão do primário sobre tensão do secundário, vezes corrente do secundário sobre corrente do primário. Aí nós vamos lembrar que a tensão do primário sobre a tensão do secundário é a mesma coisa que número de espiras do primário sobre o número de espiras do secundário. E o inverso das correntes, corrente do secundário sobre corrente do primário, também é igual a número de espiras do primário sobre número de espiras do secundário. Então, se nós multiplicarmos essas duas frações, nós vamos ter que o número de espiras do primário sobre o número de espiras do secundário vai ser elevado ao quadrado, que vai ser igual à impedância do primário sobre a impedância do secundário. Os modelos mais comuns assim de transformadores, geralmente nós temos assim, dois enrolamentos no primário e dois no secundário. E aí os dois enrolamentos secundários podem ter tensões diferentes. Por exemplo, a tensão do secundário 1 pode ser, por exemplo, 18 volts, a do secundário 2 pode ser 6 volts, por exemplo. Ou pode ser outros valores, pode ser 10 volts na tensão do primeiro secundário e 21 volts no secundário 2, isso varia de acordo com o projeto. E os enrolamentos do primário, se eles forem ligados em paralelo, nós vamos ter uma tensão de 110 volts, ligando o número 1 com o número 3 e o número 2 com o número 4. Se forem ligados em série, o transformador pode ser ligado em 220, ou seja, o número 1 e o número 4 vão na rede e o 2 com o 3 são ligados entre si, formando um enrolamento em série. Então, isso é o básico assim, das relações elétricas de um transformador que a gente usa para uso em eletrônica. Para o projeto interno do transformador, existem outros
itens, fatores que vão entrar no cálculo, que, por exemplo, a área de seção do carretel e outras coisas a mais, como a espessura do fio e tudo mais, classe de isolação e tudo mais. Mas isso aí já é cálculo específico do transformador. Para o nosso uso numa fonte de alimentação, esses padrões aqui, esses itens, já são o suficiente. E, assim, durante muito tempo, os transformadores utilizados eram com núcleo de aço silicioso. Hoje já se usam mais os transformadores de núcleo toroidal. Então, mais uma vez, eu vou pedir para vocês que se inscrevam no nosso canal, a CDC Eletrônica, curtam os nossos vídeos e cliquem no sininho para receber as novidades. Muito obrigado e até um próximo vídeo.